Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, vocês que são apaixonados pela Série C do Campeonato Brasileiro. Esta é a Terceirona, onde você acompanha tudo sobre o campeonato mais raiz do Brasil. Aqui comigo, João e Cícero. Vamos começar os trabalhos, meus amigos? Fala, Belezão! Fala, Cícero! Vamos juntos, que essa Terceirona, essa rodada, esse programa de hoje promete muito! Meus amigos, vamos para mais uma rodada da Terceirona, mais uma rodada cheia de emoção na Série C. Meus irmãozinhos, infelizmente temos uma tragédia no Rio Grande do Sul. Um temporal enorme que destruiu muita coisa e está prejudicando toda a população gaúcha. Nós nos solidarizamos muito com todos vocês, principalmente com as cidades de Erechim, onde está o nosso querido Ipiranga, Porto Alegre, onde está o São José, e Caxias do Sul, onde está o nosso querido Caxias. E esse temporal que acabou correndo fez com que a CBF adiasse os jogos desses times. E por isso nós não vamos ter 10 jogos nessa rodada, vamos ter apenas 7. E estão adiadas Náutico com Ipiranga, que era para ser lá nos Aflitos, São José e Volta Redonda, que era em Porto Alegre, no Passo da Areia, e Sampaio Corrêa e Caxias, que ia jogar no Uniozinho. E belezão, vamos começar então falando das partidas que estão confirmadas, né? Em Aracaju, no Batistão, o Confiança recebe o Tombense. A partida será no sábado, às 5 da tarde. O Azulão vem empolgado após vencer o São José, lá em Porto Alegre. Do outro lado, o Gavião Carcará vem em busca da reabilitação. Ainda no sábado, às 19h30, o Floresta, que perdeu na rodada passada para o Volta Redonda, recebe a Ferroviária de Araraquara, que empatou contra o CSA. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Já no domingo tem duelo entre Figueirense e Aparecidense, lá no Orlando Scarpelli, às 16h30. O Figueirense, que na última rodada não saiu do empate, enquanto o Aparecidense empatou também com o Ferroviário do Ceará por 2-2. E no domingo, às 16h30, a bola também rola lá na Paraíba, no Almeidão, no confronto entre Botafogo da Paraíba e Remo. Remo, que ainda não venceu na Terceirona, segue com um empate e uma derrota. Embalado, o Atlético, que soma 2 vitórias nas primeiras rodadas, vai a campo contra o ABC, lá na Arena Sicredi, em São João del Rei, Minas Gerais, às 19h. Já na segunda-feira, o São Bernardo, que saiu vitorioso contra o Tombense na última rodada, recebe lá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, o Ferroviário, que empatou com o Cidinha. E para fechar a terceira rodada, o Londrina, goleado pelo Ipiranga na última rodada, vai em busca da primeira vitória na Terceirona de 2024. Contra o CSA, lá no Estádio do Café, o confronto está marcado para as 20h da segunda-feira. É isso aí, meus irmãozinhos! Apitou o árbitro, vai começar o programa da Terceirona. Que beleza, gente! O Estádio dos Aflitos vai receber um jogaço nesse sábado. Às 5 da tarde, o Náutico vai encarar o Ipiranga, que faz campanha surpreendente e é um dos líderes. O Timbu, que também está invicto, não vai dar moleza pro Canarinho. É importante lembrar, Belezão, que o Náutico ainda cumpre punição pelo STJD por causa de uma briga no ano passado. No jogo contra o Confiança, as duas torcidas saíram no pau e por isso, contra o Ipiranga, só mulheres, crianças e pessoas com deficiência podem ir ao estádio. O Náutico veio de uma vitória sobre o ABC por 3-0. Para um bom resultado contra o Ipiranga, o Timbu deve contar novamente com Paulo Sérgio, o artilheiro da equipe, que já fez 2 gols, um em cada jogo. Em Erechim, o Ipiranga realmente com muita empolgação depois da goleada de 4-0 sobre o Londrina, né? Mas o Canarinho vai ter pouco descanso, porque jogou na quarta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Gente, mas já o Náutico, vamos falar do Náutico agora. O Náutico fez bonito na rodada passada. Foi lá em Natal e fez 3-0 no ABC. Foi uma vitória categórica do Timbu. Não passou susto não e saiu com 3 pontos. É isso aí, e de quebra, o Náutico ainda derrubou o técnico do ABC, o Marcelo Cabo. Foi a primeira demissão de professores da Série C neste ano. João, com 2 rodadas ainda da Terceirona e já temos a primeira troca. Foi por causa dessa partidaça do Náutico, né? Vamos ouvir o que conta o nosso repórter exclusivo do Timbu, o Guilherme Camilo.
Sem muita dificuldade para vencer, o Náutico entrou em campo no último sábado contra a equipe do ABC de Natal e conquistou sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro na segunda rodada da competição. O placar no estádio do Frasqueirão, em Natal, foi construído com gols de Gustavo Maia, Paulo Sérgio, que aplicou a famosa lei do ex, mas não comemorou, e Thiago Lopes. Com a vitória que quebra um jejum de 7 anos sem vencer o alvinegro potiguara em Natal, o Náutico também interrompe uma sequência de 8 jogos sem vitórias. O placar elástico garantiu ao Timba 4 pontos conquistados. Guilherme, é isso mesmo, né? Que vitória importante do Náutico. Cícero, quebrou o jejum contra o ABC e espantou uma fase para bem longe, hein? Melezão. A gente comentou aqui a semana passada que o técnico Mazola Júnior, o técnico do Náutico, estava pedindo um tempinho para arrumar a equipe. Na realidade, até que surtiu um efeito rápido essa preparação do Náutico para a temporada 2024 da Série C. O Náutico está vindo muito bem nos jogos, está se fechando direitinho, saindo no contra-ataque, matando os jogos na hora certa. Vamos ver o que o Náutico nos reserva para 2024. Cícero, realmente não foi um espetáculo, um show de bola, mas foi um show de organização e no fim, às vezes é isso que importa. Venceu o ABC no Frasqueirão, um resultado que poucos times vão conseguir nessa Série C. E mais, venceu com folga. João, nessa semana teve também uma entrevista com o meio Thiago Lopes. Ele fez o último gol nessa vitória por 3-0 do Timbu e o nosso Guilherme Camilo estava por lá e trouxe um pedacinho pra gente ouvir aqui, ó. Olha, a gente sabe que, ainda mais no campeonato da Série C, onde essa instituição é muito grande, acho que o que vai prevalecer e o que vai fazer a diferença é o torcedor, isso é claro. Infelizmente, nessas 2 primeiras partidas, não sei quantas ainda, a gente vai ficar sem o torcedor, mas feliz por eles terem ido até Natal, sabe? Isso faz uma diferença danada, a gente sabe que o apoio deles é importante, a gente bate nessa tecla todos os dias que a gente tem que trazer o torcedor para perto de nós, e isso vai ser com a vitória, vai ser com performance melhor. Então a gente tem essa ideia, sabe que a diferença pra gente subir esse ano vai ser o torcedor, isso é óbvio. Claro que a gente tem que fazer nosso papel dentro de campo, mas a gente tá doido para que a gente jogue novamente com os aflitos lotado, com o apoio da torcida, que eu tenho certeza que a gente vai conquistar muitas coisas. E a gente acabou de ouvir agora o Thiago Lopes, que lamenta muito a questão da punição do STJD à torcida. Então, ele fala principalmente que um dos pontos chaves aí dessa equipe é ter a torcida sempre lotando as arquibancadas, porque todo mundo sabe da força da torcida do Timbu. E falando do Thiago, ele marcou seu primeiro gol com a camisa alvirrubra nesse 3-0. E aí eu pergunto pro Cícero, na sua opinião, o Thiago vai balançar as redes quantas vezes mais nessa terceirona? Thiago Lopes nunca foi um artilheiro na sua carreira. A torcida de Pernambuco conhece muito bem o Thiago, porque ele teve uma longa passagem pelo esporte. Mas espero que com esse gol ele ganhe confiança e faça mais gols para o Timbu. Foi só a terceira partida do Thiago Lopes pelo Náutico, né? Em todas ele começou no banco e entrou no segundo tempo. E somando o tempo que ele jogou, ainda não dá nem 90 minutos, ou seja, ele ainda não jogou uma partida inteira e já tem o gol, mais que muita gente que começa sempre titular. Show de bola, meus irmãozinhos. Na próxima rodada, o Timbu já tem pela frente uma outra pedreira. O Náutico joga no sábado, às 5 da tarde, contra o Ipiranga, lá nos Aflitos. Vai jogar em casa, né? Mas o Canarinho do Rio Grande do Sul tá 100% na Série C e é um dos líderes, com 7 gols em 2 jogos. João, imagina que você é torcedor do Ipiranga, que foi pra Recife ver esse jogão de bola. O que mais você pode fazer nessa cidade linda? Belezão. Eu acho que o que não pode faltar é o passeio de barco pelo rio Capibaribe, é muito legal. Inclusive é o rio que está no nome do Náutico, só para que todo mundo saiba desse fato curioso também. O Clube Náutico Capibaribe. Você vê a paisagem, os prédios históricos, os parques e a famosa Torre de Cristal é imperdível. Beleza, João, beleza. Vamos falar da bola rolando, né? Porque o Náutico chega com tudo e a torcida tá confiante depois de uma goleada de 3-0. É fantástico. A confiança no Náutico tá total pela torcida. Meu querido João, Cícero, meus irmãozinhos que nos ouvem, assim. É uma tristeza, mas as cidades de Caxias do Sul, Porto Alegre e Erechim, que tem os nossos times Caxias, São José e Ipiranga, elas estão sofrendo com as grandes chuvas. E com isso a CBF cancelou todos os jogos de todas as categorias de Série A, Série B, Série C, o feminino do Brasileirão, todos os jogos que envolvem times do Rio Grande do Sul. Belezão, é complicado mesmo, né?
Para especificar, na Série C, são 3 times que disputam: Caxias, São José e Ipiranga. Então vamos lá para os jogos. São 3 jogos anulados. O Canarinho enfrentaria o Náutico nos aflitos no próximo sábado. Anulado, aliás, reagendado, né? Ainda sem data. No mesmo dia, o Zeca receberia o Volta Redonda no Passo da Areia. Também foi adiado. E o Grenal do Povo tinha o duelo contra o Sampaio Corrêa no domingo, lá no Maranhão, que também foi adiado. Então a situação tá complicada, belezão? João, mas o Náutico, o Volta Redonda e o Sampaio Corrêa vão realmente conseguir descansar e fazer um preparo. João, eu queria saber de você. Você acha que isso traz tranquilidade para a equipe se adaptar à questão tática e estratégica? Ou você acha que os times podem perder ritmo de jogo e não voltar bem? Pro Náutico e pro Volta Redonda e pro Sampaio Corrêa, que não estão sofrendo com as chuvas, né? Belezão, na verdade é uma faca de 2 gumes isso aí, né? Porque os times podem sim aproveitar esse tempo para entrosar, para as questões técnicas e táticas ali de treinamento, mas também se perder o ritmo de jogo, a coisa complica, né? A gente já viu muitos times, quando pega período, por exemplo, de Copa do Mundo, em que vão para a pausa da Copa voando baixo. E aí, de repente, passa aquele período em que só treina, um período extenso, e o time volta sem o mesmo ímpeto, sem o mesmo desempenho, né? Então, na verdade, é muito difícil dizer. A gente vai ter que observar, mas, sem dúvida, afeta um pouco aí a qualidade do entrosamento do time para as partidas oficiais. Isso, de maneira certa, pode acontecer sim. A gente vai ter que ficar de olho, né? E trazendo informações no terceirano.com e no Terceirão Oficial para todo mundo sobre esses 6 times que sofrem diferentes, né? Pro Náutico, Volta Redonda e o Sampaio Corrêa é o que a gente falou. Vai perder ritmo ou vai ganhar tempo de se estruturar. Já pro Caxias, São José e Ipiranga é muito pior, né, João? Porque os times não vão conseguir treinar, porque os seus estádios seus centros de treinamento estão embaixo d'água. E sem dizer, eles estão sofrendo também com os amigos, os parentes, que estão sofrendo na cidade com esse desastre, né? O prejuízo pro Caxias, São José e Ipiranga é irreparável, né? Sem dúvida, belezão. Além de ter que preocupar com toda a questão logística do futebol, né? Esses times do Sul estão literalmente debaixo d'água, tendo a preocupação ali com família, com amigos, com a própria segurança. Não para de chover. A gente tá vendo em outros noticiários a calamidade que tá, né? Até o próprio presidente viajou pra lá. Então, tá muito complicado pra eles. E o foco agora mesmo é na segurança e em passar essa fase, né? O futebol fica pra depois. E, belezão, eu queria fazer uma pausa nesse nosso bate-papo aqui, porque o nosso jornalista que cobre o Ipiranga, o Fábio Lazarotto, que tá lá, né, no olho dessa catástrofe toda, tá correndo com a gente aí pra trazer todas as informações do que tá acontecendo por lá. Então vamos ouvir ele um pouquinho pra gente entender mais de perto essa situação. A noite de quarta-feira, 1º de maio, vai ficar guardada na memória do torcedor do Ipiranga. O time verde e amarelo venceu o Atlético Paranaense de virada por 2-1 e com os 2 gols sendo marcados nos acréscimos da segunda etapa. Logo depois da partida, quando a delegação se preparava para viajar para Curitiba, que era o único caminho disponível em razão das chuvas e temporais que tem atingido aqui a região do Rio Grande do Sul, o Ipiranga teve a confirmação por parte da CBF que o jogo contra o Náutico seria cancelado. Com isso, a delegação ficou em Erechim e começa agora a preparação para o jogo contra o time do Figueirense no estádio Colosso da Lagoa. Agora, o comandante técnico canarinho, Thiago Carvalho, terá cerca de 10 dias para preparar a equipe para o próximo compromisso. Ele conseguiu falar com o Farney Coelho, que é executivo de futebol do Ipiranga do Canarinho, né? E o Farney falou um pouco pra gente sobre como o planejamento do time e como, na verdade, todo o entorno tá sendo afetado por tudo isso que tá acontecendo lá. Bom, depois da noite histórica ontem contra o Atlético Paranaense, eu acho que vai ficar gravado na memória de todos nós, né? De todo mundo que estava aqui no estádio. Iríamos para Recife por Porto Alegre, a princípio. No meio da tarde a gente alterou, né, com a impossibilidade de chegar a Porto Alegre. A gente alterou o voo para Curitiba e até nos pegou de surpresa o cancelamento porque a gente estava organizado para viajar. Mas também não há problema, tá? Pelo contrário, eu acho que tem coisas mais importantes aí que o jogo, né? A segurança, principalmente de todo mundo, todos os envolvidos, acho que seria mais importante. É o mais importante, né? Então, a hora que a CBF marcar, a gente vai se reorganizar. Hoje a gente deu folga geral para os atletas, eles se reapresentam amanhã à tarde, provavelmente treino sintético pelas chuvas aqui. Sábado de manhã a gente volta à rotina normal. Grande abraço a todos.
Bom, tá aí o áudio do Farney Coelho, executivo de futebol do Ipiranga, e também deixar aqui, né, claro e firme, o nosso apoio a todo mundo e a nossa solidariedade a todo mundo que tá passando por esse momento mais difícil, né? O que precisar da Terceirona, a gente vai estar aqui trazendo informação e, de novo, as nossas condolências e muita força pra esse povo lá, né, belezão? Gente, é com muita tristeza, meus irmãozinhos, que a gente tem que encerrar esse bloco do nosso programa sem grandes novidades agradáveis, né? Todos sofremos com os desastres naturais, mas vamos ter a esperança de que semana que vem vai estar tudo diferente e os 6 times conseguiram se preparar melhor para a próxima rodada, para a 4ª rodada. Muito obrigado, um abraço a vocês. Beleza, gente! Vamos nessa, meus irmãozinhos! Quero convidar você e a nossa equipe para analisar o campeonato inteiro. Como a Série C está nesse exato momento. Vamos falar dos jogos da rodada passada e dos próximos jogos. E atualizar você sobre tudo que tem a tabela do campeonato. Vamos nessa? Bem, meus irmãozinhos, vamos lá então. Vamos passar rapidinho só para refrescar a memória dos jogos da segunda rodada da Terceirona. Muita coisa bacana aconteceu e eu queria contar, para quem não pôde acompanhar todos os jogos, que nessa rodada nós tivemos bons placares e muitos gols. Vamos lá com a gente. Foi doideira, belezão. Além de ter que mudar o local de jogo de última hora da Arena Castelão pro Nilzinho Santos, devido a reformas no gramado, o Sampaio Corrêa ainda teve que correr atrás do placar para buscar um empate em casa contra o Figueirense. 1-1. Nem me fala, hein, João? O ABC tomou 3 do Náutico em casa, no Frasqueirão. Maior novidade, a maior tristeza que com esse resultado, o nosso vitorioso e glorioso Marcelo Cabo, treinador e sua comissão técnica, não suportaram a pressão e foram demitidos. Meus irmãozinhos, a cobrança na Série C é muito alta. Já são 2 técnicos demitidos em 2 rodadas. No São José, o China Balbino também não resistiu e caiu depois da derrota por 2-1 para o Confiança na segunda-feira. Deixa eu falar então do time sensação do Atlético de São João del Rei. Mais uma vitória, dessa vez contra o frágil Remo, que ainda não se encontrou na competição. Foi 3-1 pro time mineiro. Teve esse jogaço também, hein, João? Entre São Bernardo e Tombense, foi um espetáculo. O Tigre do ABC fez um segundo tempo espetacular e fez 4-2 no Gavião Carcará. Uma grande vitória do São Bernardo. Vale olhar também, pessoal, para a Ferroviária, que foi até Maceió, empatou com o CSA, encarou de igual para igual o time de Maceió, lá no estádio Rei Pelé. O jogo terminou empatado 1-1. E a Locomotiva já está com 2 resultados de empate. E o CSA fez 1 ponto agora e anteriormente tinha perdido para o Ipiranga lá em Erechim. E o Londrina, que depois de uma semana mais tranquilinha, assim, nas questões políticas, né, estabilizou um pouquinho por lá, ele viu o time ser goleado pelo vice-líder de Ipiranga. Foi um massacre. Massacre. Dias depois do clube estourar a SAF. Quer dizer, a torcida não popou a nova diretoria. Um horror, né? 4-0 pro Canarinho em cima do Tubarão. Então vamos falar do belo Botafogo da Paraíba, que depois de ganhar a primeira fora em casa do Floresta, ficou só no empate em 1-1 jogando no Almeidão contra o Caxias. O Grana do Povo tinha tomado um amasso do Atlético, o time sensação da primeira rodada, e agora volta para casa com 1 pontinho só. Bom mesmo foi pro Volta Redonda, pro Voltaço, belezão, que ganhou do time do Ceará, do Floresta, por 2-1, lá no Raulino de Oliveira. O Verdão do Ceará sofreu a segunda derrota, já está preocupado, está lá na rabeira e o ano passado quase não escapa. Vamos ver esse ano como vai ser a situação do Floresta. E na segunda-feira, gente, 2 jogos encerraram a segunda rodada. Lá no Presidente Vargas, o PVzinho de açúcar, o Ferroviário empatou por 2-2 com a Cidinha. Foi um jogo muito equilibrado, cheio de emoção, divertido de assistir, fantástico. Excelente para uma segunda-feira à noite, foi fantástico. Gente, a segunda rodada foi um espetáculo, né? 31 gols. Quem quer gol vem pra Série C mesmo, é bonito de ver. Mas vamos lá, meus irmãozinhos, eu queria trazer pra vocês um fato curioso aqui, que não é nenhum lugar para os nossos ouvintes conhecerem, ou dica gastronômica. Eu queria contar pra vocês que tem 3 times que já foram campeões da Série A, mas que também jogaram a Série C. Sabiam disso? Então, o Fluminense, o Bahia, o Guarani já estiveram na Série C. É um passado que já tá longe pra esses times, mas que tá na história deles, né? Inclusive o Fluminense, quando subiu da Série C pra B, assim, era o Parreira no técnico. E foi no tapetão, assim, mudaram a regra no fim do campeonato pro Fluminense subir também. Mas já ficou lá pra trás isso, né?
Mas imagina você indo pro estádio, lá em São João del Rei, pra assistir o Atlético contra o Fluminense. Será que essa máquina de fazer gols que tá o São João del Rei ia conseguir enfrentar o Fluminense do Diniz? E essa teoria dele de ir pra frente, de destruir, será que se abrisse as pernas pro Atlético lá em São João del Rei ia dar conta? É, gente, mas vamos ver assim, quem começou mal nesse campeonato, hein? Quem tá lá embaixo na classificação? Olha, tem time aí que tá tremendo na base, né? O Remo é um deles, né? Que perdeu outra vez e já tá na lanterna por enquanto, né? É hora do Leão voltar a rugir, acordar, né, João? E o Remo tá repetindo a campanha do ano passado e começando mal a Série C. Tem que reagir logo. Outro que precisa acordar é o São José, né? O Zequinha, que também não tem nenhum ponto até agora. No ano passado, só pra lembrar, o time gaúcho foi longe, não subiu por pouco, mas nesse ano a coisa não tá andando lá no Sul. Lá na zona de rebaixamento tem também o Floresta, lá de Fortaleza, outro time que perdeu até agora, as 2 rodadas, né? O time cearense vai receber a Ferroviária de Araraquara nesse sábado. É a chance de acordar em casa, né? Pra completar essa zona de rebaixamento, a gente ainda tem o Londrina, que tem 1 ponto só e um saldo de -4, depois que o Ipiranga passou por cima dele. Belezão, essa campanha do Londrina é uma decepção. Como o Valmir contou para nós aqui no programa passado, alguns problemas que afetam o clube estão refletindo dentro de campo. Não podemos esquecer que o Londrina já caiu da Série B para a Série C o ano passado. Beleza, gente, ó. Chegou aquele momento de falar alguma coisa que não seja de futebol, né? E que tem a ver com um dos times da Série C, mas não com futebol diretamente. Eu queria falar pra vocês da cidade de Tombos, que é uma cidade muito pequena, quase na divisa ali com o estado do Rio de Janeiro. É muito simpática essa cidade acolhe o time da Tombense. E o mais legal é que o nome dela mesmo, como ela possui cachoeiras, ou seja, tombos d'água, acabou sendo chamada assim. O outro fato curioso é que a cidade perdeu habitantes ao invés de ganhar. Na década de 40, a cidade tinha 14 mil habitantes e hoje tem apenas 8 mil. É muito esquisito, né? A cidade tá diminuindo. Então vamos lá, vamos olhar agora para a terceira rodada, a rodada de logo mais, que você acompanha não só aqui no nosso programa, mas em todas as nossas plataformas. Quem joga, quem busca reabilitação e quem vai continuar a boa fase. Vamos aos confrontos desse fim de semana, então. Vai ser um jogão, hein? Náutico e Ipiranga lá nos aflitos. Os 2 elencos vão embalados, meu. Vai ser legal demais poder ver esses times tirarem a prova de quem é a melhor equipe. Belezão. Com esses jogos adiados, a rodada começa com uma partida. O Confiança recebe no Batistão, lá em Aracaju, no Sergipe, a Tombense, de Minas Gerais, lá de Tombos. O Dragão arrancou bem e agora o Gavião Carcará vai buscar a sua recuperação. E esse meu jogo aqui também é um jogo complicado, cara. O Floresta volta pra casa pra receber a Ferroviária de Araraquara, né? Lá no Presidente Vargas. É sábado, então a Ferrinha empatou 2 vezes, enquanto o Floresta só perdeu. Alguém aí vai conseguir tirar os 3 primeiros pontos? No próximo duelo, Belezão, acho que os 2 times estão com um desempenho mediano. Nada de espetacular e nada de tão ruim assim. O jogo cheira empate mesmo. Eu acho que é isso que vai acontecer. O Figueirense recebe o Aparecidense e essa partida rola lá no campo do Figueira, no estádio Orlando Scarpelli. Agora, gente, esse é um jogo legal mesmo, meus irmãozinhos. Um jogo de ver do começo ao fim, né? Botafogo e Remo, lá no Almeidão de João Pessoa. O Belo, ele venceu na abertura e empatou na segunda rodada, né? Pode, com uma vitória, dar uma boa encostada no pelotão de cima. E agora já o Remo não, cara. O Remo tá na correria pra arrumar a casa. É um jogo muito bom de se ver. São muitos fatos pra gente botar à prova nesse embate e saber se o Remo se acorda pra vida ou se o Belo vai pra cima e se garante, né? Fechando a terceira rodada. No domingo, às 7 da noite, tem líder em campo. O Atlético vai receber o ABC na Arena Sicredi. O Esquadrão de Aço tá com tudo, 100% na terceirona, hein? Do outro lado, o Elefante tem novo técnico e reforços. Vamos ficar de olho nesse jogaço. João, e o ABC tenta reagir, assim como esses 2 times aqui, o Londrina e o CSA, que jogam na segunda-feira lá no Estádio do Café. O Tubarão quer fazer as pazes com a torcida, depois da goleada que sofreu pro Ipiranga. O Azulão, que também não venceu, vem pra cima. E no último jogo da rodada, o São Bernardo recebe o Ferroviário do Ceará, lá no 1º de maio, no ABC Paulista. O Bernô tá feliz, bem embalado e vai com tudo. Se acontecer os 3 pontos em casa, o São Bernardo é mais um time que confirma a boa fase.
A segunda rodada mostrou pra gente os times que estão mais estáveis e os times que permanecem estáveis lá embaixo, né? Mas tudo é possível mudar, né? São 2 rodadas só, ainda muita coisa pode acontecer. Mas eu tô muito entusiasmado pra ver os times que estão com 100% de aproveitamento até agora, ver se eles vão conseguir segurar isso e se vão manter essa régua lá em cima, né? E ver também se os times que têm tradição, que estão lá no fundo da tabela, vão conseguir se recuperar e mostrar um futebol melhor do que mostraram até agora, né? É isso aí, meus irmãozinhos. Fiquem por aí, viu? Porque o Terceirão tá só começando. Que beleza! Vamos agora para os destaques dessa rodada. Foi uma semana cheia, com movimentação inclusive no comando técnico. E os times que se preparam para manter a invencibilidade no campeonato da Série C. É isso aí, belezão. Hoje eu que começo. Vamos aqui trazer o primeiro destaque da semana. Vamos falar da primeira demissão na Terceirona. Não deu 2 rodadas e o primeiro professor já entrou na dança das cadeiras, hein, João? Cícero, é isso que eu sempre falo. Nas divisões inferiores e times como o ABC, que tem tradição e torcida, não se dá tempo nem material humano para os treinadores. Só para você ter ideia, o Marcelo Cabo caiu com apenas 10 jogos no comando do mais querido. Nesse período, foram 5 derrotas, 4 empates e apenas 1 vitória, ou seja, um aproveitamento aí de 23,3%. É difícil demais segurar um técnico hoje em dia no futebol brasileiro, né, belezão? É, João, é isso mesmo, né? Tem que ter resultado mesmo, porque a torcida não quer sair de casa pra assistir o time perder, não quer sair de casa pra chorar. Todo mundo quer assistir vitória. E começa a perder demais, não tem jeito, vai mudar. É um campeonato mais importante desses times na Série C, né? É um brasileiro, tem o melhor resultado financeiro pra eles. O que fato é que eles têm que começar o ano com técnicos já adaptados e cuidando da equipe. O ideal é, no final da temporada anterior, já vir um técnico que dure. E é o primeiro, viu? O campeonato vai trazer novidades pra gente também. Do ano passado foram 7, 8 que mudaram. Todo ano é assim. Cícero que tá acompanhando isso com a gente, ele sabe. Não é, Cícero? Ah, futebol brasileiro é assim mesmo, beleza, João? Quando não tem quem culpar, culpa o treinador. É mais fácil demitir o treinador do que demitir toda a comissão técnica ou todos os jogadores. Então demite-se o treinador. Mas é uma prática do futebol brasileiro e todos já estão acostumados. Mas é bom quando o treinador recebe, né? Que às vezes nem isso. E a questão dos treinadores estrangeiros, essa é uma maneira simples de fazer o futebol, porque na gíria aí estão dizendo que eles vêm para fazer a limpeza nos clubes, mandar jogadores acomodados, pessoal da comissão técnica não trabalha, meio que fazer uma faxina. É isso aí, tá tomando conta do futebol brasileiro, mas nossos treinadores são muito bons, os estrangeiros não vão durar muito tempo por aqui não. Pois é, hein? A segunda rodada acabou com a demissão de outro técnico. Na segunda-feira, o São José perdeu em casa pro Confiança e trocou de comando. Foi a segunda derrota em 2 jogos. E o China Balbino saiu e veio o Pingo. Ele que teve uma carreira importante como jogador, jogou no Flamengo, no Corinthians, no Botafogo e vem para sua segunda passagem como técnico do Zequinha. E como o jogo com Volta Redonda foi adiado, ganhou uns dias a mais aí para trabalhar com o elenco. É complicado demais, né, gente? Mas assim, vamos passar agora então pro nosso próximo destaque, nosso segundo destaque hoje, e eu quero falar de times que até agora na Terceirona tá tendo 100% de aproveitamento. Eu estou falando do Volta Redonda, do Ipiranga, do Atlético. São 3 times apenas que ganharam as 2 primeiras rodadas. João, essas equipes têm o que de diferente das outras? Belezão, eu acho que cada equipe tem uma peculiaridade, né? O Volta Redonda, desde o ano passado, tem estado bem e sempre disputa com muita força a Série C, né? Esse ano eu acho que não seria diferente. O Ipiranga, na verdade, pra mim que foi uma grata surpresa, né? Antes da Série C, o Ipiranga tinha ganhado do Guarani com Y de Bagé, lá na primeira fase do Gauchão, e depois só foi ganhar de novo 2 meses depois. E isso não é piada. Foram 2 meses de diferença entre uma vitória e outra. E a segunda vitória foi em cima do Porto Velho por 2-0. E do nada, na Série C, que em tese é pra ser mais difícil que os estaduais, os caras têm um desempenho deste tamanho. O que você acha disso, Cícero? João, é uma coisa que não dá pra gente entender, né? As equipes trocam de competição e mudam totalmente o comportamento. No caso agora, eu queria te falar do Atlético. O Atlético já está com desempenho nessas 2 rodadas muito bom. Os jogadores jogando muito bem. A gente até imagina que tem jogadores aí do Atlético que poderia tranquilamente disputar a Série A do brasileiro. Mas Série A é Série A e Série C é Série C. Vamos lá, vamos aguardar para ver mais resultados.
Gente, o Atlético é líder. E o Ipiranga, que é vice-líder, tem a mesma pontuação. O mesmo saldo de gols. O time mineiro só é líder por questão disciplinar, tem menos cartão amarelo. O que eu queria ver é se esses dois times aí se enfrentassem, né? Agora, como é que seria? Mas eles só vão se enfrentar na última rodada, dia 25 de agosto, na 19ª rodada da primeira fase. Mas é um embate que valeria a pena a gente assistir, né? O fato é que até o final da rodada muita coisa vai mudar e a gente não vai saber quem vai conseguir manter regularidade, porque a regularidade depende de elenco, depende dos jogadores não se machucarem, depende dos salários estarem pagos, dos atletas felizes da vida pra jogar. Tem tanta coisa pra acontecer durante o ano, durante essa primeira fase, né? Então até agosto a gente vai assistir isso. Mas o fato é que é muito bonito ver resultados e tantos gols assim, como esses dois times estão proporcionando para quem vai assistir o jogo no campo, quem assiste pela televisão, e pros torcedores de cada um, né? Mas sem esquecer também, Belezão, do Volta Redonda, né? Que tem 100% de aproveitamento. Mas os dois times aí que estão sendo os times sensações, vamos dizer assim, são o Ipiranga e o Atlético, né? E o legal é que se tudo continuar bem, a gente pode até ver um embate para quem vai ser o líder da Série C. E agora eu queria passar para o nosso último destaque de hoje, que não daria para ser diferente, falar do cara que fede a gol. Vamos falar do atacante, do camisa 9 do Atlético e matador na Série C, Jonatas. O cara tá calibradíssimo. Calibrado, João? Põe calibrado nisso. O atacante do Mineiro tem 4 gols na Série C e marcou nas 2 partidas que jogou. E ele já vem do estadual com 7 gols. Ou seja, ele tem 11 gols esse ano. Cara, ele tá perdendo pro Pedro, do Flamengo, que tem 14 gols esse ano. Quer dizer, é um sucesso. Assistir um show do Atlético hoje é ver gol. Quem gosta de gol pode entrar pra assistir. Agora, Cícero, o Jonatas não é tão novinho assim, né? Já rodou muito o time aí e tá mais perto do fim da carreira do que do começo. Conta aí pra gente, Cícero, a história dele. Não tenha dúvida, já passou pelo Cruzeiro, pelo Torino da Itália, já foi para o Real Sociedade, já jogou no Hannover da Alemanha, já jogou para o Elche da Espanha, para o Náutico, a Inter Limeira, ou seja, da Europa até o interior do Brasil, ele conhece de tudo. Então, eu acho que não tem como ser muito diferente, não. Vai fazer mesmo uma Série C incrível e ajudar demais essa equipe a pular direto para a Série B. O Atlético joga contra o ABC, que vem com um novo técnico, né? Quem assumiu lá o cargo do Marcelo Cabo foi o Roberto Fonseca. E se bobear, o nosso atacante já faz mais uns 2 aí só para ficar tranquilo. Será que vai ter gol do Jonathan nessa rodada, gente? Vamos ver. João, não vai ser fácil não, viu? O ABC tá trocando de técnico e vai jogar com um time que tá na ponta da tabela e arrasando, e vai jogar ainda lá na casa deles. É um negócio complicadinho pra eles. Mas, meus irmãozinhos, muito obrigado. Esses foram os nossos 3 destaques da segunda rodada que vão influenciar muito o que vai acontecer na terceira rodada. É isso aí, meus irmãozinhos. Esse foi mais um programa incrível do Terceirona. Muito obrigado para nossa equipe por mais essa produção. E para você, do outro lado aí que nos ouve toda semana, um grande abraço. É isso aí, belezão. Valeu, Cícero. Valeu, amigos. Um abraço caloroso e vamos que vamos. Seja seu time na ponta de cima ou na ponta de baixo da tabela, vem com a gente no Terceirona. Belezão, João e amigos, um grande abraço para todos. A gente se vê a semana que vem. Conto com vocês para que a edição da semana que vem seja mais incrível que essa. Tamo juntos! E a Terceirona vai ficando por aqui. A terceira rodada da Série C vai vir com tudo. E aqui no Terceirona.com você acompanha os jogos, a preparação dos times, a opinião do Belezão, a opinião dos nossos jornalistas e, é claro, muita informação em tempo real nas nossas redes sociais e plataformas de podcasts. Terceirona Oficial, lembre-se disso. Acesse aí e curte e compartilha tudo do seu time do coração. Nos vemos na próxima semana. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Foda Corp e estúdio Bebê Gigante.